Então diga assim comigo: ainda não chegou o fim. De novo, vamos lá? Isso, ainda não é o fim. Embora essa frase poderia ser usada no final da pregação, eu preferi colocar no começo, no tema, para prender a atenção de todos vocês que estão aqui. O perigo é o tema ser mais forte que a mensagem, né? Então a gente tem esse medo, né? E o perigo é o começo da mensagem ser melhor do seu final, tá? Eu já caí nesse erro várias vezes, pregando por aí, e a gente vai aprendendo, mas eu creio que a graça de Deus vai me capacitar, e se você der glória a Deus, eu creio que vai ficar melhor ainda, tá? Aleluia. João capítulo 11, versículo 39, eu já quero ir direto, não vou nem fazer uma introdução antes do texto devido ao tempo. Nós temos apenas 35 minutos, 40 para ministrar. Capítulo 11 de João, versículo 39 ao 44. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, abre meu entendimento, para que eu consiga compreender. Me dá sabedoria e graça, para que eu consiga aplicar. Dá unção para o pastor, para que ao pregar, ele consiga alcançar o meu espírito, a minha alma e o meu coração. Amém. Glória a Deus. Capítulo 11 de João, ele não é apenas a história de um milagre, tá? Ele não se resume num milagre. Ele é a revelação de que Jesus, ele tem autoridade sobre a morte, sobre o impossível, sobre a incredulidade. Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que o homem considera perdido. Diga assim: ainda não é o fim. Porque enquanto a terra decretava o fim ali, o céu estava preparando um testemunho, uma manifestação de glória. E assim é ainda nas nossas vidas. Muitas vezes nós já estamos debaixo de um decreto, de uma situação, de um médico, de um juiz, de um patrão, até mesmo de um funcionário, que você conta e às vezes fala para você: ó, essa semana é minha última. Às vezes você está debaixo de um decreto, mas o nosso Deus, Ele está sempre através disso preparando uma manifestação para que haja um testemunho da sua glória. Glória a Deus, testemunho da sua glória. Em primeiro lugar, nesse texto, no trecho que nós lemos, nós entendemos que Jesus, ele não caminha pela lógica terrena, mas pela dinâmica do céu. Jesus não caminha pela lógica terrena, mas pela dinâmica do céu. Nos versículos 39 e 40, a resposta de uma das irmãs foi: Senhor, já cheira mal. É a lógica terrena, é o decreto terreno. Senhor, já cheira mal. Lógica
terrena, lógica da terra. Aí no versículo 40, vem a dinâmica do céu. Se creres, verás a glória de Deus. Olha que contraste. O decreto terreno diz: Senhor, já cheira mal. Senhor, não há mais esperança. Senhor, é impossível. Senhor, não tem mais como alterar. Senhor, já acabou. Senhor, pode ir embora, porque não tem mais como reverter a situação. Aí Jesus, parece que eu vejo Jesus respirando e falou assim: mas se você crê, o que está morto volta à vida. Se você crê, o que era irreversível vai ser reversível. Se você crê, o que era perdido vai ser recuperado. Se você crê, o que foi roubado vai ser restituído. A palavra é essa: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus condiciona para que o ser humano entenda que ele não anda segundo a lógica humana. Glória a Deus. E ele condiciona: se crê, se crê, glória a Deus. Então, quando Jesus chega ao túmulo, eles estão transitando na lógica terrena. Porque quando Jesus chega diante do túmulo, o que eles enxergavam ali? Dor, morte, incredulidade, luto. É o que eles enxergavam ali. Eles enxergavam mau cheiro, eles enxergavam 4 dias que se passaram, e eles enxergavam então o impossível. Quando Jesus chega, eles estão transitando na lógica da terra. Mas Jesus vai apresentar para ele a dinâmica do céu. Porque quando eles enxergaram toda essa desgraça, tá? Jesus enxergava uma coisa só: a glória de Deus sendo revelada. Glória a Deus. E isso é a capacidade que Deus dá àqueles que hoje têm a mente de Cristo. Esta é a capacidade que Deus dá àquelas pessoas que, devido à proximidade na oração, na comunhão com Deus, eles adquiriram a mente de Cristo. É por isso que Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, diga assim, o meu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o nosso culto racional? É o meu corpo adorando a Deus. É simples. O que é o meu culto racional? Se eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu sou o culto para Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou o culto para Deus. É por isso que nós não podemos dar metade de um culto: o culto da canseira, o culto do cansaço, o culto do sono. Aquele que acorda de manhã e vem para o culto de manhã, abrição de boca, cansado. Então, quando percebeu isso, já dá logo uma rajada de glória, sabe? Para você oferecer o melhor para Deus. Aquele que vem à tarde está cansado porque passou o dia todo envolvido em tantas coisas. Chega aqui até cochila, dá aquelas pescadas, né? Antes, quando começar a acontecer, já dá logo glória. Para quê? Para oferecer um sacrifício vivo a Deus. Mas ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Assim vocês experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então, Jesus enxergava a glória de Deus, enquanto eles enxergavam destruição, morte, mau cheiro, derrota, 4 dias, impossibilidade humana. E é essa mentalidade que Jesus quer nos dar. É essa mentalidade que algumas pessoas já têm, de aonde existe um problema, ver uma oportunidade. Aleluia, glória a Deus. No alfabeto chinês, a palavra crise significa problema ou possibilidade. Diga para quem está ao seu lado: escolhe o que você prefere. Glória a Deus. Então, é assim, a crise, ela é um problema. Mas para quem tem a mentalidade do céu, a dinâmica do céu, ela se torna uma possibilidade. Glória a Deus, uma possibilidade. Então Jesus nunca permitiu, tá, que um ambiente natural definisse a sua atuação, a sua presença. Não.
Toda vez que Jesus chegava, tinha um problema terreno, Jesus já vinha atuando no sobrenatural. Glória a Deus. Então, onde você está vendo um problema hoje, passe a enxergar o sobrenatural. Hã? Glória a Deus. Você está vendo um vale de ossos secos? Aí Deus pergunta, pode viver? Aí você pergunta, Senhor, tu sabes. E Deus fala, então fala, profetiza. Deus está dizendo o que para Ezequiel? Trocando em miúdos, na versão Cláudio Figueiredo. Ezequiel, você está vendo um vale de ossos secos? E Ezequiel e Deus está querendo dizer assim, então para de ver ossos secos e já vê um exército de pé. Então é isso que Deus está falando com a igreja nesta manhã. Onde você está vendo um problema, para de ver um problema e vê a solução do problema, vê o resultado, vê as coisas sendo mudadas, alteradas, modificadas, restituídas, saradas, curadas, renovadas, reformadas. Em nome de Jesus, você consegue isso nessa manhã? Aleluia. Então, enquanto homens estavam vendo decomposição, Jesus estava vendo uma oportunidade de manifestar sua glória. Aleluia, glória a Deus. Levante sua mão direita para o céu, que eu quero liberar uma palavra que ardeu meu coração aqui agora. Glória a Deus. Aleluia, em algum ambiente, em alguma situação, glória a Jesus. Durante esta semana, você vai se deparar com alguma dificuldade, alguém vai te apresentar uma dificuldade, e naquela dificuldade que vão te apresentar, você vai apresentar uma situação, uma mudança, uma alteração pelos olhos da fé, e isso vai te colocar numa posição privilegiada diante destas pessoas. Quantos creem que Deus tem poder, aleluia, de onde existir uma decomposição, Deus te usar para criar uma grande oportunidade? Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Quando isso acontece, existem ambientes que querem influenciar a nossa fé. Existem situações que querem influenciar a nossa fé. Quem aqui nunca sentiu medo diante de um desafio? Tomar uma decisão, hein? Quem aqui nunca sentiu medo de estar diante de algo que pode mudar a sua vida? Se der certo, vai ser uma mudança extraordinária para o bem. Se der errado, não tem como voltar. E aí? Então existem situações que querem influenciar a nossa fé. O medo, a crise, como eu falei agora, a crise, ó. Problema ou oportunidade. Tá? Frustração por já não ter dado certo uma vez. Porque tem gente aqui que já não deu certo uma, duas, 10. Tá? Mas eu acho que a maior vergonha de um homem não é dar errado, é nunca ter tentado. É nunca ter tentado. Certo? Se você não tentar, você vai morrer frustrado. Se você tentar e não der certo, você vai se frustrar. Mas se você tentou uma vez, Deus vai te dar graça para você tentar de novo. Glória a Deus. Números capítulo 13 e 14, a Bíblia nos fala que quando Moisés se depara com um monte que dividia o deserto com a terra prometida, Moisés separa 12 homens. Quantos? 12 homens. E envia como espias. Chegando lá, eles encontram cachos de uva que precisavam de 2, 3, 4 homens para carregar. Isso não é exagero, isso é bíblico mesmo, porque naquela época existiam também homens com mais de 3 metros de altura naquela região. Aquele tamanho não é simplesmente por um acaso, está registrado aqui hoje, eu estou comentando disso, não. Aquilo ali estava dizendo também a respeito do tamanho do que eles viveriam naquele lugar. Coisas grandes, além de tudo aquilo que se imagina. Aqueles homens provavelmente já haviam sido frustrados outras vezes. Agora eles voltam. Primeiro voltam 10, descendo a montanha, levantando poeira, capotando, trazendo um relatório pessimista, que a terra é boa, fruto é maravilhoso, mas nós, diante daqueles homens, somos como gafanhotos.
eles vão pegar a gente e esmagar na mão como um miolo de pão. Eles vão acabar conosco. Aquela terra não é para nós. Vocês lembram o nome desses 10? De um. Agora depois vieram 2 homens trazendo um relatório positivo da terra. Você lembra o nome desses 2? Como é o nome deles? Sabe por que isso? Porque toda vez que você desiste de tentar, por medo, você cai no esquecimento. Toda vez que você desiste e não tenta, você cai no esquecimento. Porque Deus não faz história com quem desiste. Deus só faz história com quem acredita. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai marcar o teu nome na história. Diga, se você não desistir. Então, medo, crise, frustração, notícias ruins, diagnósticos, perdas, sabe? Perdas. Então, quem vive na dimensão do reino de Deus, gente, não se rende a cenários da terra. Quem vive com a mente no céu não se rende a problemas terrenos. Glória a Deus. Se você vive com a mente no céu, o seu pé pode estar aqui, mas a sua mente não está. A sua mente tem que estar lá. Glória a Deus. Se é que já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são de baixo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Diga assim, eu não vou desistir, porque não chegou o meu fim. Diga, Deus tem uma nova história para a minha vida. Diga, e ela começa hoje aqui na manhã, nesta igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus não anda, sabe, de acordo com a terra, com a lógica daqui. Deus anda, Jesus anda com a dinâmica do céu. Aleluia. Com a dinâmica do céu. Tudo que existe lá, Jesus traz para cá e colocou à disposição da igreja. Tá certo? Glória a Deus. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina é que a fé agradece antes do milagre. Eu tenho falado isso aqui, acho que há um mês quase. Quase todas as mensagens que eu tenho ministrado aqui, eu tenho falado sobre essa frase. A fé agradece antes do milagre. Glória a Deus. A fé agradece antes. E quando você agradece antes, você humilha Satanás. Porque Satanás está dizendo para você que não vai, está usando situações mostrando que não vai, está usando pessoas dizendo que não dá, que não é para você, que você não tem capacidade, que você não consegue, que alguém é melhor, que alguém pode mais, que alguém tem mais dinheiro, aleluia. Mas a tua fé, se ela é uma fé genuína, a fé que Jesus disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, aleluia, você vai dizer para o monte, sai daqui, ele vai, aleluia, sair, glória a Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa, eu quero que você entenda o que Jesus estava vendo, aleluia, o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. Jesus, ele estava usando a ideia, a figura de um grão de mostarda que cai dentro de um monte de entulho. Imagine um barranco só de entulho, tá? Que alguém jogou no fundo do seu quintal. Aí cai lá um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe. Um dia eu tive o privilégio de pegar um grãozinho de mostarda. Alguém também já pegou, né? Ele é quase invisível, tá? Quase invisível. Você tem que colocar num papel para você notar ele ali. E Jesus estava dizendo o quê? Olha, um grão de mostarda caindo dentro de um monte de entulho. Esse grão de mostarda, ele é tão pequeno, mas ele é tão puro, ele é tão genuíno. Ele não se mistura com outras sementes, não se mistura. Ele não pega gosto de outras sementes, é uma fé pura, é essa fé que nós temos que ter. Uma fé genuína, não está se limitando a tamanho, está falando da qualidade. Se você tiver fé como esse grão de mostarda, tá? Aleluia, esse grão de mostarda ele vai crescer tanto no meio desse entulho, que ele vai dividir um monte de entulho para a esquerda, um monte de entulho para a direita, e ele vai sobressair, nada vai sufocar ele vai crescer e
separar um monte do outro. É isso que Jesus está dizendo. Se você tiver fé, como aquele grão de mostarda, puro, que não se mistura, que não se deixa levar pela circunstância, pelo diagnóstico, tá? Você vai crescer tanto, que esse monte que está atrapalhando o crescimento dele, não vai ser páreo. Glória a Deus. Oh glória, ele vai ser levado de um lado para o outro. Então, nesta manhã, que a tua fé seja genuína, legítima, pura, como esse grão de mostarda, para que todas as dificuldades e barreiras comecem a ir para a esquerda, para a direita, e o céu dizendo: sai para um lado, sai para o outro, dê passagem, porque meu filho e minha filha não têm uma fé volúvel, volátil, que se mistura, mas uma fé genuína. Então sai da frente, porque ele vai continuar crescendo, 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 crescendo. Aleluia. Então a fé genuína agradece antes do milagre. Você já agradeceu pela porta de emprego que Deus já te abriu e não chegou ainda? Você já agradeceu, hein, pela salvação do seu ente querido, que já aconteceu no mundo espiritual e você não percebeu ainda? Você já agradeceu pela solução que Deus está trazendo para a sua família aí, que ainda não chegou, mas já está feito na eternidade? Glória a Deus. Ainda você não viu, não se materializou ainda, mas você já está agradecendo pelo desenvolvimento da sua empresa, já está agradecendo pela expansão da sua empresa, já está agradecendo, irmão, por tudo isso aqui que nós vamos adquirir na nossa redondeza. Já está agradecendo, já está agradecendo. A tua fé tem que ser uma fé genuína, pura, verdadeira, a ponto de deixar Satanás endemoniado. Aleluia, glória a Deus. Oh glória. Oremenaramassure calamaraga. Comindério surimigaço cadorumi tecalacia. Aleluia. Versículo 41. Olha a fé agradecendo antes do milagre. Jesus disse o que no versículo 41? Pai, ó, graças te dou. Não é isso que está escrito aí? Graças te dou, por quê? Mas Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não havia agido ainda. Mas antes de agir, ele já agradece. Pai, eu te agradeço porque já está resolvido o problema. Glória a Deus. Aleluias. Jesus diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Revelando um alto grau de intimidade. Um alto grau de intimidade. Sabe quando você conhece tanto uma pessoa, que essa pessoa fala assim para você, ó, pode ir, sossegado, chegando lá, me espera, porque até tal hora eu chego. Aí você chega no lugar e alguém pergunta: mas e aí? E o outro? Aí você fala assim: não, pode dar andamento aí, prosseguimento, porque está tudo certo, ele já está chegando aí. E se não chegar o outro, você perde todo o seu investimento. Tá? Isso é um alto grau de intimidade. É você assinar por alguém. E Jesus está ensinando isso. A fé agradece antes do milagre. Então está mostrando um alto grau de intimidade, uma confiança absoluta. É uma confiança absoluta, é uma fé madura. É uma fé que não balança. É uma fé que não titubeia. É uma fé, irmão, 100%. Sabe por que isso? Porque Jesus nunca orou em desespero. Nunca orou em desespero. Jesus nunca orou: Senhor, tem misericórdia, e agora? Nunca. Jesus já agradecia. Vocês já perceberam? Eu percebi isso quando a gente foi viajar, a última viagem que a gente fez. Aí as meninas preparou lá, a Nayara, o Hanna, o cartão, né? O cartão Latam.
É um cartão lá, que a gente entrou na sala VIP, entrou no aeroporto, já foi direto para a sala VIP, tudo grátis, comemos à vontade. Não conseguimos nem comer, porque nós estávamos chorando, porque a Antonella chorando do outro lado, a gente ouvia lá dentro da sala. Mas tudo de graça. Mas na hora de entrar, eu percebi algo, sabe? E essas coisas consegue quando você vai usando o cartão, né? Você vai atingindo um grau de fidelidade, sim ou não? Isso chama-se fidelidade. Então eu percebi que quando a gente tem esse nível de fidelidade com o cartão, comprando e pagando em dia, você tem benefícios. Chegou na hora lá, olha, na hora de entrar, pessoal do grupo 1, 2, 3, tal, eu percebi, você entra, irmão, é o primeiro, fica aquela filona lá e você vai entrando de boa, sabe? Aí de repente, você sempre nota que alguém que não quer entrar também, e reclama, é disso que Jesus está falando. Tem gente que tem um grau de fidelidade com Deus, que quando ele fala, Senhor, eu já te agradeço, o céu já está aberto. Não vai ser barrado, porque a fidelidade vem antes. Então quem é fiel antes, entra direto. Quem não é fiel antes, tem que bater boca. Desespero, Senhor, tem misericórdia, olha o que está acontecendo comigo. Senhor, me socorre dessa vez, porque eu vou fazer um voto, eu vou dizimar, eu vou começar a ofertar, eu vou começar a ajudar quem precisa, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a orar, eu vou começar a fazer. Isso daí é quando a pessoa não tem fidelidade. Aí ela às vezes fica por último lá na fila do aeroporto. Eu sei que o importante é voar, mas tem pessoa que vai ficar por último, mas quer ir para frente. Então se eu for fiel antes, irmão, com certeza, é só chegar no check-in do céu, falar, Senhor, está doente, mas eu já te agradeço pela cura, aleluia, e Jesus falando assim, pode entrar meu filho, celebra a tua vitória, glória a Deus. Então hoje de manhã, Deus está te convidando, chamando você, e dizendo para você, nada está perdido ainda não é o teu fim, ainda dá tempo, glória a Deus, de você atingir um grau de fidelidade tão grande, que quando você agradecer, o milagre já está acontecendo, aleluia, glória a Deus. Então a verdadeira fé, ela não celebra só depois da resposta, a verdadeira fé celebra antes, é o culto de ação de graça. Pelo quê? O que você recebeu? Ainda nada, mas já estou cultuando hoje, pelo que Deus já fez, mas está chegando aí, glória a Deus, está chegando, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Então isso é fé, é descansar antes do milagre acontecer, é descansar antes do problema desaparecer. Isso é a fé, sabe, que é demonstrada ali. Esta é a fé que é demonstrada ali, e essa é a fé que Jesus, Ele quer que tenhamos. Então a gratidão, diga assim, gratidão é a linguagem de quem conhece a Deus, aleluias. Gratidão é a linguagem de quem conhece a Deus. Irmão, pensa num cara reclamão, era eu. Meu pai e minha mãe que passou essa fase. A pastora já menos, né? Mas passou. Pensa num cara reclamão, murmurador, irmão. Aí Jesus me pegou, me quebrou no pau, me moeu. Aí eu voltei pianinho. Pianinho, tá? Mas a gratidão é a linguagem, irmão, de uma pessoa que conhece a Deus. Porque a realidade é que nós queremos um milagre primeiro para depois confiar. Quantas vezes você já disse? Eu digo você porque eu também estou, tá? Nós já dissemos, tá bom? Então saiba, eu já disse. Mas quantas vezes você já disse? Senhor, se o Senhor fizer, eu faço. Fala a verdade. Quem já disse isso aqui? Levante a mão. Tem alguém igual eu aqui? Tá. Senhor, se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor fizer, eu faço. Será que já não chegou a hora, devido à maturidade que temos hoje, da gente falar, Senhor, eu estou fazendo, porque eu creio que o Senhor pode fazer.
Senhor, eu estou fazendo, e se o Senhor também não quiser fazer, eu vou entender que não é para mim. Tá? Mas para fazer isso tem que ter maturidade para depois não ficar com bico, se Jesus não fizer. Amém? Agora, a maturidade faz você tomar essa atitude. Eu que estou pregando para uma igreja que tem bastante gente madura aqui. Porque às vezes somos maduros para tanta coisa. Para tanta coisa. Mas na fé, a gente ainda está um pouco, sabe, verde, né? Parece que não entra em maturação. Mas Jesus está convidando você nessa manhã a entender que o termo ainda não é meu fim, é para nós todos aqui. E depende só de uns ajustes. Glória a Deus. Porque Jesus está te chamando. Glória a Deus. Está chamando você para viver algo novo, algo extraordinário da parte dele. Glória a Deus. Então, o que nós aprendemos, sabe, com Jesus aqui é o quê? É que primeiro vem a fé, depois vem a manifestação. Primeiro a fé, depois manifestação. Primeiro você age com fé. Aí então Deus se manifesta. Mas pastor, Deus então só faz o que eu quero? Não, Deus faz o que Ele quer. Agora, o que impulsiona, o que toca o coração de Deus, é que nós usemos a fé que Ele mesmo nos deu. Ok? Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer o sol parar, mesmo que não é Ele que pare. Deus pode fazer o sistema interplanetário todinho parar de novo. Deus pode, se Ele quisesse, causar um outro dilúvio. Deus poderia fazer o chão abrir e novamente engolir milhares de homens como no deserto. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que hoje, Deus age através, sabe, da igreja. Deus deu isso à igreja. Ok? Quando Deus falou para o ser humano, olha, vocês dominem céu, terra, debaixo do mar, dominem tudo. Depois em Números ele escreve 23:19, dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus falou, está falado. Então Deus entregou essa oportunidade, essa condição para a igreja. Então hoje, como que é? Moisés, ele toca o mar. É fé. Deus então, ele abre o mar. É milagre, é resposta. Eliseu fala para a viúva, fecha a porta, e ela fecha a porta, a fé. A multiplicação de azeite é a resposta, é o milagre. É por isso que está dizendo para as irmãs de Lázaro, se creres, então se você usar a tua fé, eu entro com o milagre. E a palavra para você nessa manhã é essa, use a fé que eu entro com o milagre. É uma parceria do céu, glória a Deus. Deus está te chamando para ser parceiro dele, glória a Deus. Use a fé que eu entro com o milagre. Você entra com a fé, eu entro com o milagre. Você acredita, eu realizo. Você crê, eu faço, glória a Deus. Glória a Deus. Então quem caminha com Deus não descansa, mesmo quando a realidade diz o contrário. Quem caminha com Deus, irmão, não abre mão de viver um milagre, não abre mão. Glória a Deus. Tem gente aqui vivendo coisas extraordinárias da parte de Deus, porque tem usado a fé, tem usado uma fé verdadeira. Terceiro lugar, é o último tópico, eu quero dizer o quê? Que Jesus chama para fora quem a morte tentou sepultar. Nós aprendemos isso, que Jesus chama para fora quem a morte tentou sepultar. Não foi isso que está escrito, que Jesus disse, no versículos 43 e 44, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Não, mas já está fedendo, faz 4 dias, está morto, não dá não. Lázaro, vem para fora. No 44, você não me fala a memória, ele diz, desatai-o e deixai-o, é isso? Desatai-o e deixai-o ir. Então a voz de Jesus, ela entrou onde ninguém poderia entrar. Nesta manhã eu creio que alguma situação na tua vida que estiver sepultada, através da voz do Senhor, hoje através dessa ministração, glória a Deus, a voz dele está entrando em algum lugar onde ninguém, nem você pode entrar.
A voz dele está entrando em ambientes que você não pode entrar para resolver, para solucionar, para trazer à tona, para abrir portas. A voz dele está entrando ali, porque o túmulo conseguiu impedir das irmãs entrar, conseguiu impedir do povo ver Lázaro, o túmulo conseguiu impedir da sociedade crer em Jesus, o túmulo conseguiu muitas coisas, mas quando Jesus chegou, o túmulo não conseguiu impedir a palavra de Jesus, não conseguiu não impedir a vida de Jesus de entrar, não conseguiu impedir que o propósito de Jesus fosse realizado. Então nesta manhã, a palavra que está sendo liberada desta tribuna, aqui neste púlpito, glória a Deus, está entrando em ambientes, louvado é o nome do Senhor, que ninguém conseguia entrar. Esta palavra está entrando, a vida está entrando, o propósito de Deus está entrando. Então acredita, glória a Deus, que ainda não é o fim da tua história. Agora olha para mim aqui, isso mantenha assim, tá joia. Lázaro foi ressuscitado, sim ou não? Sim. Saiu vivo, sim ou não? Mas ainda preso por faixas. Diga, ele estava vivo. Jesus operou o milagre. Diga, Jesus ressuscitou instantaneamente. Diga, mas o processo de transformação continua. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos entender que existem pessoas vivas espiritualmente. Existem pessoas que estão vivas espiritualmente, mas ainda estão presas emocionalmente. Ela é viva espiritual, tem comunhão com Deus, mas é frágil emocionalmente. Qualquer coisa abala, qualquer coisa derruba, qualquer coisa leva para o Lexotan, para o Anafranil, para o Ocadil, para o Rivotril. Qualquer coisa leva para o diazepam. São pessoas que oram, pessoas que jejuam, que têm vida com Deus, mas emocionalmente são fragilizadas. Qualquer coisa é gardenal. São ressuscitadas por Deus, mas presas ainda, presas emocionalmente, presas ao passado, presas por traumas do passado. Tem jovens, homens, mulheres, que sofreram tanto com o pai ou com a mãe, que hoje não conseguem se relacionar, de medo de passar de novo o que passou com o pai, de medo de passar de novo o que passou em casa. Tem jovens que hoje não conseguem crescer profissionalmente, porque a vida toda ouviu o pai dizendo: não presta para nada, você é um burro. Tem jovem que foi tão desprezado na sua juventude, que hoje não consegue crescer, prosperar em sociedade, não consegue participar de um grupo de jovens da igreja, do trabalho, não consegue, porque estão vivos, mas estão presos ainda. E muitos estão presos à mentalidade antiga. Eu nasci pobre, minha família não é nada, eu nasci na comunidade, cresci na favela, do lado da minha casa tinha uma boca de fumo, meus amigos eram tudo bandido, hoje só estou eu vivo. A mentalidade antiga, achando que para ele não vai dar mais certo, é porque eu já sofri, eu já fui abandonado pela esposa, meu marido já me traiu, eu já fui preso, eu já fui, deixado de lado, ninguém quis saber de mim. E esquece que Jesus te chamou para uma nova vida. Jesus chamou você para mudar a tua história. Jesus chamou você para rasgar o teu passado. Jesus chamou você para sepultar o teu antigo eu. Jesus chamou você para sepultar o teu vitimismo em nome de Jesus. Aprenda a viver com Cristo. Jesus te chama para recomeçar uma nova vida. Oh glória! O milagre ali, ele não terminou quando Lázaro saiu do túmulo, não. Porque quem tira do túmulo é Jesus. Mas quem tem que desatar e dar continuidade no processo é a igreja.
Olha para quem está ao seu lado. Essa pessoa foi, diga assim, olha, Jesus me ressuscitou. Diga, me tirou de um túmulo. Mas agora cabe a você, que é a igreja, me ajudar a me desatar, me ajudar a caminhar. Diga para as pessoas, seja meu parceiro, seja minha parceira, me ajuda a tirar as faixas que me prendia na sepultura. Diga, me ajuda a tirar as faixas que me prendia na sepultura. Aleluia! Esse é o papel da igreja. Estamos no ano do discipulado. Aleluias. Quem você tem ajudado a se firmar na igreja? Quantas pessoas você tem ajudado a se firmar na igreja? Quantas pessoas que estão vindo de outras igrejas, feridas, machucados, por problemas que viveram lá. Ninguém erra sozinho, a verdade é essa. Nós sempre temos culpa também. Mas, chegando aqui, quem é que você, com a linguagem jovial, em quem você colou? Em quem você colou? Para que essa pessoa ame esse lugar? Irmão, porque eu não tenho preocupação nenhuma de agradar ninguém com pregação. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Porque eu não é soberba, não preciso da aprovação no sentido de pregar. Eu prego somente o que Jesus, só a Bíblia. Eu não estou preocupado. Sabe? O que a gente quer aqui é que as pessoas cheguem, sintam-se em casa, sejam abraçadas. Aleluia. Saiam do túmulo da onde estavam. Aleluia. E que você e eu, que nós ajudamos a desatar essas pessoas. Mostrar para elas que ainda existe esperança, que ainda existe quem é sério, que ainda existe quem acredita, que ainda existe milagre, que ainda existe evangelho de verdade, que ainda existe comunhão, que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza, que Deus ainda transforma, que Deus ainda opera milagre nos dias de hoje, que ainda existe um povo que acredita nessas coisas que muita gente deixou de acreditar, pelo amor de Deus. Aleluia. Quantos aqui acreditam comigo e vão ajudar a desatar pessoas? Fica de pé adorando a Jesus.